Você sabia que o bater das asas de uma borboleta pode mudar o curso da história? Não literalmente, claro, mas o conceito por trás dessa ideia, conhecido como efeito borboleta, mostra como pequenas mudanças em sistemas complexos podem ter consequências gigantescas. Neste vídeo, vamos explorar como isso funciona, desde suas raízes científicas até exemplos da vida real que vão te deixar intrigado. O termo efeito borboleta foi popularizado pelo meteorologista Edward Lorenz na década de 1960. Ele estava examinando as observações climáticas quando viu algo fascinante. Ao alterar ligeiramente os dados iniciais de uma simulação no computador, os resultados finais mudaram completamente. Lorenz comparou isso ao bater de asas de uma borboleta que poderia, teoricamente, causar um furacão do outro lado do mundo. Essa descoberta marcou o início da teoria do caos, que se mostra como sistemas aparentemente simples podem se tornar imprevisíveis. Uma curiosidade interessante é que a frase de efeito borboletas ganhou fama na cultura popular graças ao filme de mesmo nome, lançado em 2004. A longa explora como pequenas mudanças no passado podem alterar significativamente o futuro, seguindo uma lógica semelhante à ideia de Lorenz. O conceito não se limita ao clima. Ele pode ser observado em diversos sistemas naturais. Por exemplo, o comportamento de um grupo de animais pode ser alterado significativamente por um pequeno estímulo externo, como a presença de um predador. Da mesma forma, em ecossistemas, a extinção de uma única espécie pode desestabilizar toda uma cadeia alimentar. Um dos casos mais famosos é a introdução de coelhos na Austrália. Levados pelos colonos europeus no século XIX, esses pequenos animais se multiplicaram rapidamente e causaram enormes danos ao ecossistema local, alterando para sempre o equilíbrio ambiental. O efeito borboleta também é evidente na história humana. Pequenos eventos ou decisões aparentemente insignificantes podem desencadear mudanças monumentais. Em 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estupim para a Primeira Guerra Mundial, mas um detalhe pouco conhecido é que o motorista que levou o arquiduque tomou um caminho errado, colocando-o diretamente na linha de tiro. Esse pequeno erro desencadeou uma série de eventos que resultaram em uma guerra global. Outro exemplo interessante é a invenção do telefone. Alexander Graham Bell registrou uma patente apenas algumas horas antes de outro inventor, Elisha Gray, que tinha uma ideia semelhante. Esse detalhe mudou o rumo das comunicações para sempre. E na nossa vida? Pequenas escolhas diárias, aparentemente sem importância, podem desencadear impactos gigantescos que moldam nosso destino. Imagine que você decide, por impulso, seguir um caminho diferente para o trabalho. No novo trajeto, você cruza o olhar com alguém que mais tarde se torna essencial em sua história. Talvez seja um amigo, um parceiro ou até mesmo alguém que, de maneira indireta, abre portas que você jamais imaginou. Se justamente esse atraso te afastar de um acidente ou te coloca no lugar certo para uma oportunidade única, a vida é um emaranhado de possibilidades e cada decisão, por menor que seja, carrega consigo um universo de consequências. Mesmo os gestos mais simples, como um sorriso para um estranho, podem ter efeitos extraordinários. Ao sorrir, você não só melhora o humor da pessoa, mas também cria uma corrente de positividade. Essa pessoa, revigorada pelo gesto, pode tratar alguém melhor, que por sua vez pode fazer o mesmo, e assim o ciclo continua. Estudos de neurociência mostram que o ato de sorrir ativa áreas do cérebro associadas à felicidade, tanto em quem dá quanto em quem recebe. Isso significa que um único sorriso pode literalmente alterar o estado emocional de várias pessoas ao longo do dia. Imagine, então, que aquele sorriso alcance alguém em um momento difícil, dando a força necessária para que essa pessoa enfrente seus desafios. Parece algo pequeno, mas pode ser a diferença entre desistir e persistir. Na ciência e tecnologia, o efeito borboleta também é marcante, revelando como pequenos erros, acasos ou decisões podem desencadear consequências monumentais. Um exemplo clássico é a descoberta da penicilina, que ocorreu totalmente por acaso no início do século XX. Alexander Fleming, o cientista por trás dessa descoberta, estava investigando bactérias quando, após deixar uma placa de Petri exposta ao ar, descobriu que um fungo havia contaminado a amostra. No entanto, esse fungo teve um efeito surpreendente: ele matou as bactérias ao redor, algo acidental que não só salvou milhões de vidas como mudou para sempre a história da medicina.
Outro exemplo fascinante envolve as micro-ondas. Você sabia que ele foi descoberto por acidente? Percy Spencer, um engenheiro, estava testando magnétrons para radares quando notou que uma barra de chocolate em seu bolso estava derretida. Intrigado, ele investigou e descobriu que as micro-ondas geradas pelos dispositivos aqueciam os alimentos. O que foi um experimento militar acabou revolucionando as cozinhas de todo o mundo. E o acaso científico não para por aí. A invenção do raio-x também tem uma história curiosa. Wilhelm Röntgen, em 1895, estava estudando os efeitos de raios catódicos ao verificar que eles faziam um material fosforescente brilhar do outro lado da sala. Intrigado, ele investigou mais a fundo e acabou descobrindo os raios-x, uma ferramenta que transformaria a medicina e a ciência. Mais uma vez, uma observação inesperada abriu um novo horizonte de possibilidades. Esses exemplos mostram que a ciência e a tecnologia não avançaram apenas por planejamentos detalhados, mas também por erros, acidentes e observações aparentemente insignificantes. Eles são os verdadeiros bateres de asas de borboleta no mundo científico, demonstrando como o imprevisível pode moldar o progresso humano. E quem sabe? O próximo grande salto da humanidade pode estar escondido em um pequeno detalhe que ainda não percebemos. Além da ciência, o efeito borboleta nos convida à reflexão sobre a vida sob uma perspectiva mais filosófica e existencial. Será que tudo está interligado? Será que nossas escolhas, por menores que sejam, afetam não apenas a nossa trajetória, mas também a de outras pessoas, em uma teia infinita de conexões? Essa ideia ressoa em teorias de destino e interdependência, indicando que cada evento, por mais insignificante que apareça, está de alguma forma conectado a um propósito maior. A ação gera uma ocorrência, muitas vezes imperceptível, mas consequente. No mundo digital, o efeito borboleta se manifesta de forma ainda mais palpável e imediata. Um simples post, curtido ou comentário nas redes sociais pode viralizar e alcançar milhões de pessoas em questão de horas. Algo tão pequeno quanto um tweet pode iniciar movimentos globais, derrubar regimes ou dar início a revoluções culturais. Um exemplo emblemático é o da Primavera Árabe, onde pequenas postagens e mensagens nas redes sociais mobilizaram milhões e desencadearam mudanças políticas em diversos países. Esses pequenos atos digitais, que muitas vezes parecem banais, têm o poder de mudar o curso da história moderna. E as consequências das ações digitais não são apenas positivas. Comentários maldosos, notícias falsas ou até mesmo uma pequena mensagem compartilhada sem reflexão podem causar danos irreparáveis. Uma pessoa pode perder sua receita ou emprego por algo viralizado fora de contexto. O impacto é global e instantâneo, provando que no mundo interconectado de hoje, as asas da borboleta estão em todos os lugares, movendo ventos que não podemos prever. A filosofia do efeito borboleta também ecoa em tradições espirituais e culturais. Muitas religiões e filosofias orientais, como o budismo e o hinduísmo, falam do conceito de karma, onde toda ação, por menor que seja, gera uma ocorrência que eventualmente retorna ao indivíduo. Isso nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos não apenas por nossas vidas, mas também pelo impacto que causamos no mundo ao nosso redor. Afinal, se até o menor dos gestos pode moldar o futuro, como podemos usar isso para criar um mundo melhor? Reflita sobre isso e compartilhe nos comentários suas ideias. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau!